Capítulo 1879 Somente idiotas nunca compartilham. Parte 1. O laboratório secreto foi construído acima de um geyser de mana, garantindo à equipe de pesquisa de Girne toda a energia necessária para abastecer as matrizes de camuflagem que seu trabalho exigia. Vastor não poderia entrar no deserto sem o risco de Salark ou seu ninho caçá-lo, enquanto Balcor tinha um mesmo problema com o reino. Apesar dos anos de inatividade, ele ainda era o criminoso mais procurado. Lita havia se juntado recentemente à lista, e embora pudesse se mover livremente por Garden graças ao teleporte da torre, ele não tinha a intenção de deixar ninguém descobrir seu segredo. Orion era, em teoria, o único homem honesto ali, mas apenas estar na mesma sala com dois traidores sem tentar prendê-los tornava o comandante da guarda cavaleiro culpado de alta traição. Nenhum deles poderia expor os outros sem se implicar. Foi o princípio por trás de sua confiança mútua. Foi também o motivo que fez com que todos franzissem as sobrancelhas diante da presença de um membro desconhecido. Girne disse a eles que lhe teria trazido alguém junto, mas eles esperavam Tista ou um mago poderoso digno de sua confiança. Não é uma jovem pequena e bonita de origem desconhecida. Estou feliz em ver que você está bem, Litorion disse, apertando sua mão e dando tapinhas em seu ombro. Como está Haas? Seus ferimentos pareciam terríveis na transmissão. Seu corpo está como novo, mas sua mente ainda está presa na sala de tortura. Lit respondeu com um suspiro. Ele percebeu que Orion estava preocupado com Haas e as más notícias só tornaram mais estranho pedir a Lit uma explicação sobre o estranho na sala. Lit, meu garoto, você é livre para namorar quem quiser, mas não deve trazer sua namorada junto quando encontrar seus colegas conspiradores em um local secreto. Vastor disse e os outros assentiram. Solos não é minha namorada, ela é minha parceira. Lit balançou a cabeça. Nós nos conhecemos há anos e ela estudou com Salark. Ela é uma maga incrível e uma grande forjadora. Além disso, ela é uma desperta. Ele sabia porque aqui agora toda a corte real estava ciente da existência do Conselho Desperto, incluindo Orion. Vastor também era um desperto, enquanto Balcor era uma das penas de Salark. Não havia mal nenhum em misturar mentiras com essa verdade. Salark. Lit pôde ouvir um tom de medo na voz de Vastor. Não se preocupe, eu compartilhei com ela não apenas o que sei sobre você, mas até mesmo minha própria pesquisa. Confio minha vida a ela. Lit disse. Isso é mais que suficiente para mim. Vastor suspirou de alívio. Eu sabia que ela não poderia ser apenas um rostinho bonito se você a trouxesse com você mesmo no meu casamento. Isso é, sim, professor. Eu também tenho uma equipe e Brasil. Solo sorriu ao apontar para seu pingente. Graças ao cajado sábio e ao geyser de mana, ela seria capaz de manter sua forma humana indefinidamente. Mesmo que ela não gostasse muito de Vastor por ter criticado Mitra e Balcor pelos horrores que ele havia perpetrado, ela estava mimada como uma colegial. Ela poderia finalmente trabalhar junto com os magos mais poderosos do reino sem a necessidade de Lit atuar como seu procurador e receber o crédito por suas ideias. Solo sentiu um frio na barriga e no cérebro ao se lembrar de Ripa apresentando ao segundo e ao terceiro governante das chamas. Então Solo se lembrou do dia em que conheceu o quarto e seu sorriso desapareceu. Sem ofensa, moça, mas você parece muito fraca para um desperto da sua idade. Vastor sabia que a aparência não importava e podia sentir claramente que o núcleo de Solos era de um azul profundo. O laboratório foi perfeitamente isolado do geyser de mana baixo para não interferir na energia dos feitiços que os pesquisadores utilizaram durante seu trabalho. Também permitiu que os despertos usassem visão de vida e Solos usasse sentido de mana. Vastor, Balcor e Orion, no entanto, eram veteranos que não precisavam de nada além de seu instinto para avaliar a habilidade de alguém. A pressão de mana que Solos exalava era mais fraca entre eles, fazendo aparecer uma fonte em meio a rios caudalosos. É porque eu despertei recentemente. Solos corou de vergonha. Mas posso garantir que compenso minha falta de habilidade mágica com minha técnica e profundo conhecimento de forja. Ela também era uma péssima mentirosa. Todos perceberam que ela estava escondendo alguma coisa.
Praticar a maestria da forja em alto nível era impossível sem um poder igual, mas ela afirmava ter de alguma forma superado o problema. No entanto, todos eram conspiradores, então ter segredos era a norma. Lith e Girne garantiram solos, e isso foi mais que suficiente para os 3 arquimagos. Posso garantir que a habilidade técnica dela é ainda superior à minha, Lith disse, deixando todos de boca aberta. Sua fama alcançou até o deserto e Balcor sempre teve curiosidade sobre seu talento. Agora, porém, o destino trouxe para ele não um, mas 2 gênios. Além disso, se tivermos que discutir sobre puro poder mágico, sou inferior ao resto de vocês também e posso ficar preso assim para sempre. Lith baixou o olhar, envergonhado por sua própria fraqueza. O que você quer dizer com sempre? Até Orion agora sabia como funcionava o despertar. Pessoas como você deveriam se tornar tão fortes quanto Manoar com o tempo. Quero dizer, em termos de pura força, não de habilidade. O que você diz é verdade para despertos normais, mas eu sou diferente. As formas de Lith mudaram para sua forma Tiamat e os 3 deuses do reino inconscientemente deram um passo para trás. Quando cheguei à idade adulta, também fiquei assim. Uma nova raça. Junto com os poderes de uma besta divina, também tenho limites que pareço ser incapaz de superar. O que você vê agora pode ser meu ápice. Ele disse com um suspiro. Vastor pôde sentir o núcleo violeta profundo de Lith tornando-se violeta claro por uma fração de segundo e depois voltando para um estado mais fraco. Era semelhante a uma dança simples, um passo para frente e outro para trás, executada repetidamente. A cada ciclo, o núcleo de mana emitia um pulso que, para os sentidos da abominação do mestre, parecia um grito. No entanto, enquanto o núcleo de Shenagrosh irradiava inveja e fúria de Kiga, o núcleo de Lith parecia triste. A voz triste de alguém que perdeu tudo. Nós 2 iremos ajudá-los com o melhor de nossas habilidades, mas nossa principal contribuição será teórica. Não há nada que possamos forjar que vocês não possam fazer melhor, Lith disse. Pelo menos não sem a torre. Ele acrescentou interiormente. Não se preocupe, Lith. Depois de perder Manoar, cérebro é o que mais precisamos. Suas habilidades de análise e criatividade foram as melhores entre nós. Orion disse enquanto dava tapinhas em suas costas. Sobre o que exatamente é sua pesquisa? Girne se recusou a me dar quaisquer detalhes até que você nos aceitasse em suas fileiras, Lith perguntou. Estamos empenhados em resolver um enigma muito antigo e difícil que até agora apenas Tiris, a primeira rainha, conseguiu resolver. Orion entregou a Lith um dos pseudocubos, mas ele já os havia estudado em segredo, sem resultado. E o que seria aquilo? Ele perguntou. Capítulo 1880 Somente idiotas nunca compartilham. Parte 2. Como você já sabe, os atuais anéis de retenção mágica têm limitações terríveis. Eles não podem armazenar um feitiço de um nível diferente do seu e não podem ser usados por ninguém que não seja seu dono, Balcor disse. No papel, não há nada de errado com isso, mas olhe para a questão de outra perspectiva. Todo mago tem algo em que se destaca e algo em que é péssimo. Por exemplo, não posso igualar a defesa de Orion como um cavaleiro mago, assim como ele pode não corresponde ao poder destrutivo dos meus feitiços. Se eu pudesse carregar os anéis dele e ele os meus, cobriríamos nossas respectivas fraquezas. Também teríamos sempre feitiços prontos que só conseguimos lançar lentamente e com efeitos abaixo da média. Além disso, permitiria que até mesmo um não-mago usasse feitiços poderosos. Vastor entrou na conversa. Esta pesquisa começou porque Girne queria se livrar de Deiros, mas depois que Manoar conseguiu o cubo de acumulação de feitiços, ele viu uma solução para todos os nossos problemas. Girne e eu organizamos este laboratório porque sua inteligência só pode levá-la até certo ponto contra um poder esmagador. O objetivo de nossos protocubos é armazenar pelo menos um feitiço de qualquer nível e torná-los acessíveis a qualquer pessoa que os imprima. Nível 1 a 5? Solos perguntou. Não. Qualquer nível. Orion balançou a cabeça.
Nosso problema atual é que não conseguimos encontrar uma maneira de evitar o conflito entre a força de vontade do dono do feitiço e a do dono do cubo. Você, não? Nós realmente temos muita sorte. Lid sorriu quando outra peça do quebra-cabeça se encaixou. Acho que tenho exatamente o que você precisa. E você tem o que estava perdendo o tempo todo. Lid tirou o frasco das chamas de origem e o cristal do orc xamã de seu bolso. Todos ficaram chocados ao ver a pedra preciosa, mas Vastor mais que os outros. O cristal violeta ficou muito maior do que ele lembrava e se transformou em um branco imaculado. Agora detinha mais poder do que qualquer um dos arquimagos na sala. Professor, temos sua permissão para compartilhar o feitiço do dispositivo de rastreamento? Solo sempre sonhou em frequentar uma academia e não agiu diferente de um dos alunos de Vastor. Claro, moça, ele se viu acariciando a cabeça dela como se ela fosse uma primeiranista que tivesse dado a resposta correta. Solo se contorceu de alegria e passou 2 feitiços. Um para estudar a função de memória do cristal do xamã e outro para estudar a capacidade do frasco de conter 2 impressões ao mesmo tempo. Sabendo que trabalhariam com magos falsos e sem nenhum desejo de usar o revigoramento na frente de pessoas como Balcor, eles prepararam um feitiço falso que lhes daria as mesmas informações, mas apenas sobre o frasco. Bons deuses! Orion disse depois de experimentar os 2. Eu tinha a resposta, não, dezenas de respostas no meu próprio laboratório e nunca percebi. Então, o deus da maestria da forja voltou-se para o deus do campo de batalha. Se este é o cristal orc que Lid roubou e contém seu dispositivo de rastreamento, então significa que você planejou roubá-lo também. Pior ainda, você jogou uma tribo inteira de monstros poderosos contra um bando de crianças. Sua voz estava cheia de reprovação, mas Vastor apenas encolheu os ombros. O reino me ensinou como sujar as mãos e nunca me sentir culpado por isso. Não vejo por que deveria usar minhas habilidades apenas para beneficiar um bando de bastardos ingratos. Guarde minhas palavras, se não fosse por Manoar, eu teria ficado de fora desta guerra. Estou cansado de ser usado e esquecido quando meus serviços não são mais necessários. Orion abriu a boca para responder, mas Balcor o deteve. Se transformarmos isto num debate sobre o reino, as coisas vão ficar feias. Balcor apontou para si mesmo e para Lid. Sinto muito pelo seu pai, garoto. Mas também invejo você, porque você conseguiu salvá-lo. Orion olhou para Lid e viu a profunda tristeza em seus olhos. Ele não conseguia nem pensar no que faria se tal coisa tivesse acontecido com sua esposa ou com sua pequena flor em vez de Haas. Obrigado. Lita sentiu. Antes de começarmos, ainda preciso te mostrar uma coisa. Como meu mestre Faluel, a Hydra, sempre diz, só um idiota nunca compartilha. Ele fez Trouble e Raptor aparecerem, seus corpos eram uma massa brilhante de adamante. Embutido em seus peitos, bem onde antes estava o coração, havia um cristal de mana esmeralda, o mais recente dos protótipos de Lit. Eu só ajudarei você com sua pesquisa se você me ajudar com a minha. Lit disse. Os demônios que eu conjuro têm uma fraqueza fatal. Eles levam muito tempo e energia para conjurar, deixando-me enfraquecido. Lit poderia usar o revigoramento para recuperar sua força, mas a cada uso consecutivo, perderia a eficácia. Usar sua técnica de respiração para atacar os demônios o deixaria gravemente enfraquecido quando a verdadeira batalha começasse. Além disso, embora um ser vivo tenha mana e resistência e possa alternar usando-os para recuperar sua força, meus demônios têm apenas uma fonte de energia e nenhuma capacidade de recuperação. Cada golpe que eles recebem, cada feitiço que eles lançam os torna mais fracos e a única maneira de recuperarem suas forças é eu dar a eles mais da minha energia. Essa estratégia pode funcionar contra alguns oponentes poderosos se eu tiver tempo para me preparar, mas eles são inúteis de outra forma. Meus golems me permitirão superar essas fraquezas. Os cristais de mana irão alimentá-los e, ao aproveitar minhas mesmas habilidades de linhagem, eles serão capazes de reabastecer meus demônios quando necessário.
Além disso, mantendo parte da minha personalidade, eles também serão capazes de liderar os demônios na batalha e usar sua energia com sabedoria. Incontáveis pássaros com uma cajadada só. No entanto, não importa quantas vezes eu tente, sempre falho. Lit disse. Se isso me der a oportunidade de estudar magia desperta, conte comigo. Orion e Balcor assentiram. Vou deixar meu legado mágico para você, então ajudá-lo é um dever desse velho peido. Vastor disse. Além disso, estou muito curioso sobre seus demônios. Ajudar em sua pesquisa pode ser a chave para decifrar os meus. Uma última coisa. Solos disse. Tudo que é compartilhado aqui fica aqui. Não queremos que nossas técnicas se espalhem, especialmente no reino, ela disse enquanto olhava para Orion. Claro. Ele assentiu. Vou adicioná-lo ao legado de Ernas, mas os mestres de Forja Real nunca ouvirão falar disso de mim. Seu uso constante de nós é um pouco assustador, mas dou minha palavra que não compartilharei seus segredos. Balcor disse, fazendo Solos empalidecer. Ela ainda tinha problemas para lembrar que só precisava falar por si mesma para não trair seu vínculo com Lit. Acordado. Vastor disse. Agora vamos trabalhar. Nosso tempo é limitado e já perdemos bastante conversando. A guerra não espera por ninguém. Graças aos poderosos geysers de mana abaixo do Palácio de Salark, do laboratório de Aert de Girne, o núcleo de Solos tornou-se mais forte a cada dia. Passar a maior parte do tempo com Lit só fez seu progresso mais rápido. Eles trabalharam com a equipe dos Arquimagos e com a Fênix Azul em diferentes aspectos do problema, usando a resposta que obtiveram de um para ajudar o outro. Continua no próximo vídeo.